Você já sentiu que o destino está brincando com você? Que uma única noite pode desenterrar fantasmas que você pensou estarem adormecidos para sempre? A história de hoje é sobre isso. Sobre uma médica de emergência que, em meio ao luxo e à falsidade de um casamento da alta sociedade, reencontra um rosto do passado. Um rosto que deveria ser impossível de ver ali. Prepare-se para uma trama de segredos, mentiras e um amor tão forte que nem o tempo, nem a morte puderam apagar completamente. Uma jornada que começa com uma sirene e termina com a descoberta de que algumas feridas só podem ser curadas por uma verdade chocante. Sofia era uma mulher forjada no caos de São Paulo. Como médica do SAMU, sua vida era uma sucessão de sirenes, adrenalina e a luta constante contra o relógio. Ela morava sozinha em um apartamento aconchegante na Vila Madalena, com a única companhia de seu gato, Mingau. Anos atrás, ela havia se permitido sonhar. Havia amado Léo com a intensidade avassaladora da juventude. Ele era o oposto dela. Impulsivo, selvagem, com um sorriso que prometia aventura e perigo. O amor deles foi uma tempestade, cheia de paixão e ciúmes, que terminou de forma abrupta e dolorosa. Depois dele, Sofia tentou seguir em frente. Casou-se com Ricardo, um dentista previsível e metódico, em uma tentativa de encontrar a paz que nunca teve com Léo. Mas a calma de Ricardo era, na verdade, um vazio entediante. O divórcio foi um alívio silencioso. Agora sua vida se resumia ao trabalho. Ela se dedicava a salvar desconhecidos, talvez para compensar a sensação de que não conseguiu salvar a parte mais importante de si mesma, que se foi com Léo. O ar na base do SAMU estava pesado, com o cheiro de café requentado e cansaço. Faltavam apenas 2 horas para o fim do turno de Sofia. Ela e a enfermeira Clara trocavam palavras monossilábicas, enquanto seu Jorge, o motorista, cochilava na cadeira. O som estridente do rádio quebrou o silêncio. Viatura Alfa 06, emergência em um evento no bairro dos Jardins. Convidado com reação alérgica grave, possível choque anafilático. Sofia suspirou, sentindo o peso da exaustão em seus ombros. Casamento de rico. Ela detestava esses chamados. Eram sempre um espetáculo de excessos, onde a tragédia se misturava com o champanhe caro. Vamos lá, pessoal, o dever nos chama, disse ela, tentando injetar um ânimo que não sentia. A sirene cortou a noite paulistana, abrindo caminho pelo trânsito lento da Marginal Pinheiros. Cada luz de semáforo parecia um lembrete de que estavam indo em direção a um mundo que não era o deles. Um mundo de aparências e dramas fabricados, muito diferente das tragédias reais que enfrentavam todos os dias nas ruas da cidade. O local era um palácio moderno, uma casa de festas com paredes de vidro e jardins impecavelmente desenhados. Valés de uniforme corriam para estacionar carros de luxo que valiam mais do que o apartamento de Sofia. Um segurança de terno preto, com um fone de ouvido discreto, barrou a entrada da equipe. É a festa do Dr. Arthur Menezes. A filha dele está se casando, ele avisou, com um tom de quem menciona um deus. Sejam discretos, ele não gosta de escândalo. Seu Jorge apenas deu um sorriso cansado. Meu amigo, nossa vida é um escândalo. Pode ficar tranquilo. Lá dentro, o barulho era ensurdecedor. Uma banda tocava bossa nova eletrônica, enquanto convidados de rostos esculpidos e roupas de grife circulavam com taças de espumante. O ar era uma mistura sufocante de perfume importado, comida fina e arrogância. No canto mais distante do salão, uma pequena aglomeração denunciava o problema. Ali, a realidade havia furado a bolha de perfeição. Sofia sentiu um nó no estômago. Aquele ambiente era uma afronta a tudo que ela vivia diariamente. Era um teatro, e eles eram os atores secundários chamados para consertar uma falha no cenário. Em meio a vestidos de seda e smokings, um homem estava caído sobre 3 cadeiras juntas.
Seu rosto estava inchado, de uma cor arroxeada aterrorizante. Ele lutava para respirar, emitindo um chiado agudo a cada tentativa. Seus olhos estavam esbugalhados, e a gravata parecia uma forca apertando seu pescoço. Saiam da frente, abram espaço. A voz de Sofia cortou a música e as conversas. O profissionalismo assumiu o controle, silenciando seu desprezo pelo lugar. Ela se ajoelhou ao lado do homem, e o diagnóstico foi instantâneo. Choque anafilático, uma reação alérgica violenta. Clara, adrenalina, agora, preciso de acesso venoso. Enquanto rasgava a gravata do homem e desabotoava sua camisa, ela sentiu os olhares curiosos dos convidados. Eles observavam como se fosse parte do entretenimento, um desvio inesperado na programação da festa. A urgência da situação era palpável. A vida daquele homem se esvaía a cada segundo, e a plateia de milionários apenas assistia, com seus celulares em punho, prontos para registrar o drama. Com a precisão de anos de prática, Sofia inseriu o cateter na veia do homem. Clara já estava ao seu lado com a seringa. A adrenalina fluiu, uma corrida contra a morte. A equipe trabalhou em uma sincronia silenciosa e eficiente, um balé de emergência em meio ao caos de luxo. Lentamente, a respiração do homem começou a se normalizar. O inchaço em seu rosto diminuiu, e a cor arroxeada deu lugar a um vermelho intenso. Ele tossiu, piscando os olhos, confuso. O que aconteceu? Ele murmurou, a voz rouca. O senhor teve uma reação alérgica grave. Fique calmo, já está medicado. Explicou Sofia, com uma tranquilidade que era sua armadura. O alívio no salão foi audível. A música recomeçou, mais baixa. O show podia continuar. O homem, salvo, começou a agradecer profusamente, ainda atordoado. Aquele momento de vulnerabilidade, de vida e morte, foi a única coisa real que aconteceu naquela noite, naquela festa de mentiras. Um homem alto, de cabelos grisalhos e um terno que gritava poder, aproximou-se. Era Arthur Menezes, o dono da festa. Seu rosto não mostrava alívio, apenas irritação pelo inconveniente. Bom trabalho, disse ele, com a displicência de quem elogia um serviçal. Ele tirou um maço de notas de R$ 500 do bolso e estendeu para Sofia. Pelo transtorno. Sofia sentiu o sangue ferver. Aquele gesto era um insulto. Era a crença arrogante de que tudo, até mesmo uma vida salva, tinha um preço. Não, obrigada, senhor Menezes. Nós apenas fizemos nosso trabalho. Não aceitamos pagamento. Ela falou com uma firmeza que o surpreendeu. Seus olhos se encontraram por um instante. Um choque de dois mundos. O dela, onde o valor estava na vida, e o dele, onde o valor estava no dinheiro. Arthur Menezes recuou a mão, ofendido com a recusa. Ele não estava acostumado a ser contrariado. A tensão era quase física, um pequeno ato de rebelião que ninguém mais pareceu notar. Enquanto guardava seu equipamento, o olhar de Sofia vagou pelo salão. Foi então que ela o viu. No pequeno palco montado para os noivos, ao lado de uma loira escultural que devia ser a noiva, estava ele. O mesmo cabelo castanho e rebelde, o mesmo sorriso de lado, meio tímido, meio arrogante, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. O ar fugiu de seus pulmões. O tempo parou. Não podia ser. Era Léo. Mas o que ele estaria fazendo ali, vestido de noivo, no casamento da filha de um milionário? Uma onda de memórias a atingiu como um soco. A praia, as noites de violão, o cheiro dele, o som da sua risada. Tudo voltou com uma clareza dolorosa. Seu coração, que ela pensava ter blindado, começou a bater descontroladamente. Era um fantasma lindo e cruel, sorrindo para uma multidão de estranhos. Por um momento, ela pensou que o cansaço a estava fazendo delirar. Mas não, ele era real, e estava a poucos metros de distância. Ela não conseguiu se controlar. Foi um impulso,
uma força maior que a razão. Deixou a maleta de equipamentos com Clara e caminhou em direção ao palco, abrindo caminho entre os convidados. Seu corpo tremia. Ela parou a poucos passos dele. Léo. Sua voz saiu como um sussurro. O noivo virou-se. Seus olhos, exatamente os mesmos olhos castanhos que ela conhecia tão bem, a encararam com uma frieza desconcertante. Havia um brilho de confusão, mas nenhum reconhecimento. Desculpe, a senhora me conhece? Ele perguntou, a voz polida, distante. A noiva, Isabela, olhou para Sofia com desdém. Meu amor, quem é essa? Ele se virou para a noiva, depois para Sofia novamente. A senhora está enganada. Meu nome é Guilherme. Acho que nunca nos vimos. A negação foi como um tapa. Cada palavra, cada sílaba, era uma faca cravada em seu peito. Enganada? Como ela poderia se enganar sobre aquele rosto? Aquele rosto que assombrava seus sonhos há mais de uma década. A raiva começou a substituir o choque. Mentiroso. Ele estava mentindo na sua cara, na frente de todos. Que brincadeira é essa, Léo? Sou eu, a Sofia. Como assim você não me conhece? Sua voz subiu de tom, atraindo mais olhares. Nós tivemos uma história. E a marca de nascença que você tem no pescoço, um pouco abaixo da gola da camisa, ela desapareceu também. Ela deu um passo à frente, com a intenção de afastar o colarinho dele, de provar que não estava louca. Foi nesse momento que Arthur Menezes interveio. Seu rosto estava vermelho de fúria. O que está acontecendo aqui? O que essa mulher quer? Segurança? Tirem essa louca daqui agora. Ela está estragando o casamento da minha filha. A palavra louca ecoou no salão. Os seguranças, enormes e impassíveis, começaram a se mover em sua direção. O sonho de um reencontro se transformou em um pesadelo humilhante. Ele a olhava como se ela fosse uma completa estranha, uma desequilibrada que invadiu sua festa perfeita. 2 seguranças a seguraram pelos braços. A força deles era contida, mas firme. Senhora, por favor, nos acompanhe, disse um deles, sem emoção. Sofia não resistiu. A luta havia desaparecido de seu corpo, deixando apenas um vazio gelado. Ela foi escoltada para fora do salão, passando pelos convidados que agora a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Clara e seu Jorge já a esperavam na porta, com os rostos cheios de preocupação. Guilherme, ou Léo, permaneceu no palco, abraçando a noiva, confortando-a, como se Sofia fosse apenas um contratempo desagradável. Ele não olhou para trás, nem uma única vez. A humilhação queimava em seu rosto. Ela não era apenas uma estranha para ele, ela era um problema a ser removido. A porta se fechou atrás dela, abafando o som da festa, e a noite fria de São Paulo a envolveu. Ela nunca se sentiu tão sozinha. Dentro da ambulância, o silêncio era pesado. Seu Jorge dirigia sem dizer uma palavra, olhando para ela pelo retrovisor. Clara tentou quebrar o gelo. Sofia, você está bem? O que foi aquilo? Foi a gota d'água. A barragem que Sofia construiu em volta de suas emoções se rompeu. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis. Eram soluços profundos, que sacudiam seu corpo inteiro. Ela chorou pela humilhação, pela confusão, mas acima de tudo, chorou pela dor de um passado que ela pensava ter superado. Era ele, Clara. Era o Léo. Ela conseguiu dizer entre os soluços. Meu primeiro amor. A pessoa que eu mais amei na vida. E ele fingiu que não me conhecia. Ele me tratou como lixo, como uma louca. Seu Jorge suspirou. Doutora, esse mundo dos ricos é outro planeta. Talvez ele tivesse motivos, medo do sogro, sei lá. Não se culpe. Mas as palavras de conforto não alcançavam o turbilhão de dor e raiva que se formava dentro dela. Aquilo não era apenas sobre um reencontro, era sobre uma traição, uma negação de tudo que eles foram um dia. A porta do apartamento se fechou com um clique suave, isolando-a do resto do mundo.
O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo ronronar de Mingau, que se esfregava em suas pernas, sentindo sua angústia. Sofia o pegou no colo, afundando o rosto em seu pelo macio. O calor do pequeno animal era a única coisa real naquele momento. Ela caminhou pela sala escura, sentindo-se uma estranha em sua própria casa. A noite no casamento parecia um sonho febril. Ela se jogou no sofá, exausta. A imagem do rosto de Guilherme, tão igual e ao mesmo tempo tão diferente do de Léo, não saía de sua mente. A frieza em seu olhar era o que mais doía. Não havia um pingo de reconhecimento, nem mesmo um lampejo de hesitação. Ou ele era o melhor ator do mundo, ou ela estava realmente perdendo a cabeça. A dúvida começou a se instalar, uma semente venenosa em sua mente cansada. E se seu Jorge estivesse errado? E se não fosse ele? Mas seu coração gritava que era. Movida por uma necessidade visceral de provar a si mesma que não estava louca, Sofia foi até o fundo do guarda-roupa e puxou uma velha caixa de sapatos. Dentro, empoeiradas e amareladas pelo tempo, estavam as relíquias de sua juventude. Cartas, bilhetes de cinema e, o mais importante, fotografias. Ela as espalhou pela mesinha de centro. Ali estavam eles. Sofia, com o rosto mais redondo e um brilho ingênuo nos olhos. E Léo, com seu sorriso desafiador, abraçando-a. Uma foto em especial a prendeu. Estavam na praia, em Guarujá. Ele a segurava nos braços, rindo, com o sol do fim de tarde dourando seus corpos. Era ele. Não havia a menor dúvida. O mesmo nariz, a mesma boca, a mesma expressão. A semelhança com o noivo do casamento era assustadora, perfeita demais para ser uma coincidência. A prova estava em suas mãos. Ele mentiu. O homem chamado Guilherme era uma fraude, e ela precisava entender o porquê. Aquela noite não seria de sono, mas de fantasmas e perguntas sem resposta. A memória a transportou de volta no tempo. Ela era uma estudante de medicina certinha, focada nos livros, com pais superprotetores. Ele era o filho da amiga de sua mãe, um rebelde que vivia de bicos, consertava motos e tocava violão no bar da esquina. O mundo deles não deveria se cruzar. Mas se cruzou. Lúcia, a mãe dele, o levou um dia para um jantar na casa dos pais de Sofia. Desde o primeiro momento, uma faísca perigosa acendeu entre eles. Ele a achava uma princesinha engomada. Ela o achava um bad boy arrogante. Mas a atração era inegável. Uma força magnética que os puxava um para o outro. Ele a ensinou a ouvir rock, a sentir o vento no rosto na garupa de sua moto. Ela o ajudou a estudar para terminar o ensino médio. Eram opostos que se completavam, duas metades de um todo imperfeito e apaixonado. Para Sofia, Léo era a liberdade. Era a vida pulsando fora das páginas dos livros de anatomia. O fim foi tão intenso quanto o começo. O ciúme de Léo era uma sombra que pairava sobre eles. Ele era possessivo, e sua insegurança se manifestava em explosões de raiva. A gota d'água foi um churrasco de formatura de um colega da faculdade de Sofia. Ela estava dançando com um amigo, uma dança inocente, animada. Léo chegou de surpresa e viu a cena. Para ele, foi uma traição. Ele não ouviu explicações. Armou um escândalo na frente de todos, humilhando-a, acusando-a de coisas terríveis. A dor da injustiça e da vergonha pública foi demais para Sofia. Naquela noite, ela terminou tudo. Ambos eram jovens, orgulhosos e teimosos demais para admitir seus erros. Ele tentou se desculpar, mas ela não cedeu. Dias depois, ele começou a sair com outra garota para provocá-la. E pouco tempo depois, ela soube que ele e a mãe haviam se mudado para o interior, para Campinas. O silêncio dele foi a ferida final, uma que nunca cicatrizou de verdade. A noite se arrastou insone. Ao amanhecer, a exaustão deu lugar a uma determinação fria. Sofia não era mais a garota insegura do passado. Ela era uma médica,
Uma mulher que resolvia problemas, e aquele era o maior problema de sua vida. Ela ligou para uma prima que trabalhava no Detran. Com uma desculpa qualquer, conseguiu o endereço comercial de Guilherme Neves. O nome da empresa era Doçuras Neves, uma pequena fábrica de doces e confeitaria artesanal. Uma confeitaria. Aquilo não combinava em nada com o Léo que ela conhecia, o homem que tinha graxa sob as unhas e cheirava a gasolina. A cada nova informação, o mistério se aprofundava. Ela tomou um banho rápido, vestiu a primeira roupa que encontrou e pegou as fotos. Não sabia o que ia dizer ou fazer, mas não podia mais viver com aquela dúvida a corroendo por dentro. Ela precisava olhar nos olhos dele de novo, longe do circo do casamento, e exigir a verdade. A fábrica ficava em um bairro industrial da Zona Leste. O cheiro de açúcar queimado pairava no ar. Sofia entrou na recepção, o coração martelando contra as costelas. Ela pediu para falar com Guilherme Neves, dizendo que era um assunto pessoal urgente. Para sua surpresa, ele a recebeu. Em seu escritório, longe dos holofotes, ele parecia diferente. Menos confiante, quase vulnerável. Olha, sobre ontem à noite, ele começou, mas Sofia o interrompeu. Ela abriu a bolsa e colocou as fotos sobre a mesa dele, uma a uma. Este é você, ou melhor, este é o Léo, o homem que eu amei. Agora me diga que eu estou louca. Guilherme pegou as fotos. Seu rosto empalideceu. Ele olhava das fotos para o rosto dela, e de volta para as fotos. A semelhança era inegável. A expressão de choque em seu rosto parecia genuína. Meu Deus, ele sussurrou. É idêntico a mim. Mas eu juro, essa pessoa não sou eu. Quem é ele? Pela primeira vez, Sofia sentiu uma ponta de dúvida. A confusão dele parecia real demais para ser fingimento. Naquela mesma noite, Guilherme chegou em casa abalado. As fotos de Sofia haviam aberto uma rachadura em sua realidade. Ele reuniu os pais na sala. Eu preciso que vocês me expliquem isso, disse ele, jogando as fotos na mesa de centro. Seus pais se entreolharam, um olhar de pânico e dor que ele nunca tinha visto antes. Sua mãe, Valentina, começou a chorar. Foi seu pai quem contou a história, com a voz embargada. Sobre o nascimento dos gêmeos. Sobre o incêndio que eclodiu na maternidade horas depois do parto. A evacuação caótica, o pânico. E no meio de tudo, um dos bebês, Leonardo, desapareceu. Eles o procuraram por toda parte. A polícia investigou, mas o caso foi arquivado como uma possível fatalidade no incêndio, uma tragédia sem corpo. Para poupá-lo da dor, eles nunca lhe contaram que ele tinha um irmão gêmeo. A história era tão inacreditável que parecia saída de um filme. Guilherme sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele não era apenas Guilherme, ele era um gêmeo, e seu irmão estava perdido em algum lugar do mundo. O telefone de Sofia tocou no dia seguinte. Era Guilherme. Sua voz era diferente, carregada de uma urgência que não estava lá antes. Sofia, nós precisamos conversar. Por favor, me encontre em 1 hora. Eles se encontraram em um café discreto. Guilherme contou a ela a história inacreditável que seus pais lhe revelaram. O incêndio, o irmão perdido chamado Leonardo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem aterrorizante. O homem que ela amou, Léo, era o irmão gêmeo dele. Eu não posso acreditar, disse Sofia, a mão tremendo ao segurar a xícara de café. Isso explica tudo, a semelhança. Mas como ele foi parar com Lúcia, a mãe dele? Guilherme balançou a cabeça. Eu não sei, mas nós vamos descobrir. Você me ajuda? Naquele momento, eles não eram mais uma médica e o noivo de uma festa. Eram duas pessoas unidas por um mistério profundo e doloroso. Uma aliança improvável, forjada pela busca de um homem que ambos, de maneiras diferentes, precisavam encontrar. Guilherme conhecia um homem, um delegado aposentado que agora trabalhava como investigador particular.
Delegado Moraes era um homem de poucas palavras, mas com olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Eles lhe entregaram tudo o que tinham: as fotos, a história do incêndio, o nome da mãe de Léo, Lúcia, e a cidade para onde eles se mudaram, Campinas. Moraes ouviu tudo em silêncio, fazendo anotações em um pequeno caderno. Isso tem cheiro de coisa antiga e mal resolvida, disse ele ao final. Deixem comigo. Vou começar a puxar os fios. Mas se preparem. Quando se mexe em um vespeiro desses, nunca se sabe o que vai sair de lá. As semanas seguintes foram uma tortura de espera. Sofia e Guilherme se falavam todos os dias, compartilhando a ansiedade e as pequenas esperanças. Uma estranha amizade florescia entre eles, nascida daquela busca em comum. Ele era a única pessoa no mundo que entendia a montanha-russa de emoções que ela estava sentindo. Finalmente, o delegado Moraes os chamou para seu escritório. O ambiente era sombrio, cheio de arquivos e com cheiro de papel velho. O rosto do investigador estava sério. Eu tenho notícias. Ele começou sem rodeios. E elas não são boas. Ele descobriu que Lúcia, a mulher que criou Léo, era enfermeira na maternidade no dia do incêndio. Ela era infértil, um fato que a atormentou por toda a vida. Logo após o incêndio, ela pediu demissão, vendeu seu apartamento e se mudou, cortando laços com quase todos. A conclusão era inevitável e terrível. Não há provas concretas, mas tudo indica que ela se aproveitou do caos do incêndio para sequestrar um dos bebês. Ela roubou seu irmão, Guilherme, e o criou como se fosse seu. Sofia sentiu um calafrio. A mulher que ela conheceu, a mãe gentil de Léo, era uma sequestradora. A vida inteira de Léo havia sido construída sobre uma mentira devastadora. E a dor dele, sua rebeldia, talvez fossem um eco daquela verdade roubada. Sofia segurava a respiração. E o Léo? Onde ele está agora, delegado? Você o encontrou? Moraes fez uma pausa, e naquele silêncio, Sofia soube que a próxima notícia seria a pior de todas. Sinto muito, disse ele, com uma gentileza inesperada. Leonardo faleceu há pouco mais de um ano. Ele sofreu um acidente de moto na rodovia dos Bandeirantes. Ele estava com a esposa. Nenhum dos dois sobreviveu. O mundo de Sofia desabou. A esperança que ela secretamente alimentava, de vê-lo de novo, de talvez entender o passado, se desfez em pó. Ele estava morto, morto o tempo todo. As lágrimas que ela segurou por anos vieram sem aviso, um choro silencioso e desesperado. Guilherme colocou a mão em seu ombro, um gesto de conforto. Ele também havia perdido um irmão que nunca chegou a conhecer. A dor no escritório era dupla, uma para o amor perdido, outra para a família que nunca existiu. Quando Sofia pensou que não poderia haver mais reviravoltas, o delegado continuou. Mas a história não termina aí. Leonardo e a esposa deixaram uma filha. O nome dela é Lara. Ela tem 3 anos. Uma filha. Léo teve uma filha. Um pedaço dele ainda estava vivo neste mundo. A informação atingiu Sofia com a força de um raio, afastando a névoa de dor por um instante. Onde ela está? Perguntou Guilherme, a voz tensa. Ela está em um orfanato em Campinas. Depois do acidente, não encontraram nenhum parente próximo. A esposa dele também era órfã. Moraes lhes entregou um papel com o endereço. Uma pequena vida, a sobrinha de Guilherme, a filha do amor de Sofia, estava sozinha em um abrigo. Naquele momento, uma nova determinação tomou conta de Sofia. A busca por Léo havia terminado em tragédia, mas talvez uma nova jornada estivesse apenas começando. Ela precisava ver aquela menina. O orfanato era um prédio antigo, com paredes descascadas e um ar de melancolia. O cheiro de desinfetante e tristeza parecia impregnado em tudo. Sofia sentia o coração apertado. Imaginava Léo vivendo uma vida roubada, e agora sua filha estava ali, naquele lugar desolador.
Ela explicou a situação para a diretora, uma mulher de aparência severa chamada Dona Elsa. Ela falou sobre Léo, sobre ser uma amiga da família, omitindo os detalhes mais complexos. Dona Elsa a ouviu com desconfiança, mas concordou em deixá-la ver a menina. A espera em uma pequena sala de visitas pareceu durar uma eternidade. Sofia ensaiou o que diria, como agiria, mas seu coração estava em pânico. E se a menina não gostasse dela? E se ela a assustasse? O futuro parecia depender daquele encontro. Uma cuidadora trouxe Lara pela mão. A menina era minúscula, com cabelos castanhos claros e os mesmos olhos de Léo, grandes e expressivos. Mas neles não havia o brilho desafiador dele, apenas uma tristeza profunda e uma desconfiança que não deveriam existir em uma criança. Ela se escondia atrás da perna da cuidadora. Sofia se ajoelhou para ficar na altura dela. Oi, Lara. Meu nome é Sofia. A menina não respondeu, apenas a observou. Então, algo incrível aconteceu. Lara deu um passo à frente, hesitante. Seus pequenos olhos examinaram o rosto de Sofia, e então, em um sussurro quase inaudível, ela disse uma única palavra que fez o coração de Sofia parar e depois disparar. Mamãe. A esposa de Léo, a mãe de Lara, devia se parecer com ela. A semelhança que uniu e separou Sofia e Léo agora criava uma ponte para sua filha. Naquele instante, Sofia soube que não poderia mais deixar aquela menina. A reação de Lara a deixou em pedaços. A menina se agarrou a ela e Sofia a abraçou, sentindo o pequeno corpo frágil contra o seu. As lágrimas vieram de novo, mas desta vez não eram de dor, eram de uma emoção avassaladora, uma mistura de amor e proteção. Ela foi falar com Dona Elsa, o coração transbordando. Eu quero adotá-la. Eu quero ser a mãe dela. A diretora a olhou com ceticismo. Minha senhora, não é assim que funciona. Adoção é um processo longo, burocrático. Há uma fila de espera, verificações. Não posso simplesmente entregar uma criança para a primeira pessoa que aparece. As palavras de Dona Elsa eram como um muro de gelo. A burocracia, as regras, a lentidão do sistema. Tudo parecia conspirar para manter Lara naquele lugar triste, longe dela. O desespero começou a tomar conta de Sofia. Ela não podia ir embora e deixar Lara ali, esperando por meses, talvez anos. Com as mãos tremendo, Sofia pegou o celular e ligou para a única pessoa que poderia ajudar. Guilherme, sou eu. Eu a encontrei. Ela é perfeita, mas eles não querem me deixar ficar com ela. É muita burocracia. Por favor, você é o tio dela. Você precisa fazer alguma coisa. A voz dela estava embargada pela urgência e pelo medo. Do outro lado da linha, Guilherme não hesitou. Não saia daí, Sofia. Fique com ela o máximo que puder. Eu vou dar um jeito. Naquele momento, Guilherme estava em meio a uma discussão com sua esposa, Isabela, sobre mais uma de suas noitadas. Ele desligou o telefone e tomou uma decisão. Ele usaria o poder e a influência do nome Menezes, algo que sempre detestou, para uma causa justa. Ele ligou para o advogado de seu sogro, um homem conhecido por mover montanhas com um único telefonema, e explicou a situação de sua sobrinha recém-descoberta. 15 minutos depois, o telefone na mesa de Dona Elsa tocou. A diretora atendeu, sua expressão mudando de autoridade para submissão. Ela ouvia mais do que falava, respondendo com "Sim, senhor" e "Entendido, senhor". Ao desligar, ela olhou para Sofia com um novo respeito, misturado com um pouco de medo. Parece que a senhora tem amigos muito influentes. Houve um desenvolvimento no caso. Considerando o parentesco recém-descoberto com o Sr. Neves, poderemos emitir uma guarda provisória. Mas o processo de adoção oficial ainda terá que ser seguido. Foi a melhor notícia que Sofia poderia ter recebido. A burocracia havia sido contornada. O poder, que ela tanto desprezava, havia, por uma vez, servido a um propósito bom. Ela poderia levar Lara para casa. Naquela mesma tarde,
Sofia saiu do orfanato de mãos dadas com a pequena menina que, em poucas horas, se tornou o centro de seu universo. Levar Lara para casa foi como trazer a primavera para um inverno longo e cinzento. O apartamento silencioso de Sofia se encheu de risadas, de pequenos passos correndo pelo corredor e do som de desenhos animados na TV. A primeira noite foi difícil. Lara acordou chorando, assustada com o ambiente novo. Sofia a segurou no colo, cantando canções de ninar desafinadas, até que a menina adormecesse novamente em seus braços. Aos poucos, a tristeza nos olhos de Lara foi dando lugar a uma curiosidade infantil. Elas decoraram o quarto de hóspedes com adesivos de estrelas e animais, compraram um vestido de princesa e passaram horas lendo histórias. Sofia, que passava seus dias salvando vidas de forma técnica e impessoal, agora estava aprendendo a cuidar de uma vida da maneira mais íntima e profunda possível. Ela estava se tornando mãe, e em cada sorriso de Lara, ela via um vislumbre de Léo, um eco do amor que a havia moldado, e agora a curava. O casamento de Guilherme e Isabela se desintegrou rapidamente após a descoberta de Lara. A superficialidade de Isabela não suportava um drama real. Ela não tinha interesse em uma sobrinha órfã e se ressentia da atenção que Guilherme dedicava a Sofia e à menina. O divórcio foi rápido e frio. Livre daquele relacionamento vazio, Guilherme encontrou um propósito em sua nova família. Ele visitava Sofia e Lara quase todos os dias. Trazia brinquedos para a sobrinha e jantares para Sofia, sabendo que ela estava exausta. Ele se encantava com a inteligência de Lara e se apaixonava pela força e pela doçura de Sofia. O que começou como uma aliança para resolver um mistério transformou-se em um amor genuíno e tranquilo, construído sobre uma base de perda compartilhada e redescoberta. Ele não era a paixão tempestuosa de Léo. Ele era um porto seguro, um amor maduro que Sofia não sabia que precisava. E Lara, que o chamava de tio Gui, era o elo que unia seus 3 corações feridos. Um ano depois, em uma tarde de domingo no Parque Ibirapuera, a cena era de uma felicidade doméstica e serena. Guilherme empurrava Lara no balanço, suas gargalhadas ecoando pelo ar. Sofia os observava de um banco, um sorriso tranquilo no rosto. Sua vida havia mudado de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Ela tinha uma filha, e o homem ao seu lado era o irmão gêmeo de seu primeiro amor. Era complicado, estranho, e ainda assim, parecia a coisa mais certa do mundo. Guilherme se aproximou e sentou-se ao seu lado. Ele pegou a mão dela. Sofia, ele começou, a voz calma, mas cheia de emoção. Nós passamos por muita coisa para chegar até aqui. Construímos uma família das cinzas de uma tragédia. Eu amo você e amo a Lara mais do que tudo. Você quer se casar comigo e tornar nossa família oficial? As lágrimas nos olhos de Sofia, desta vez, eram de pura alegria. Ela olhou para Lara, que corria em direção a eles, e depois para Guilherme. Sim, ela sussurrou. Sim, eu quero. O passado não podia ser mudado, mas o futuro, finalmente, era deles para construir. E assim, a chamada de emergência que levou Sofia àquele casamento luxuoso não apenas desenterrou um segredo de décadas, mas também a guiou para o seu verdadeiro destino. A dor da perda de Léo foi transformada no amor por sua filha, Lara, e o choque de encontrar seu sósia, Guilherme, evoluiu para uma parceria e um amor que curou ambos. A vida, de forma misteriosa e muitas vezes dolorosa, fechou um círculo. Ela não encontrou o que procurava, mas encontrou exatamente o que precisava. Uma família para chamar de sua. Uma prova de que, mesmo nas reviravoltas mais inacreditáveis, o amor e a esperança podem florescer nos lugares mais inesperados. A história deles nos lembra que a felicidade não é a ausência de dor, mas a capacidade de construir algo bonito a partir dos pedaços quebrados.
Muito obrigado por acompanhar essa jornada emocionante até o final. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém. E agora, eu pergunto a você: você acredita que o destino pode nos pregar peças para nos colocar no caminho certo?